Ainda assim, de pé como você está, eu quero convidar você a nós lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os dois primeiros versículos somente. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e o versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, aqui está a Tua palavra santa, poderosa, transformadora, e nós posicionamos agora o nosso coração, abrimos, Senhor Deus, o nosso coração para acolher a Tua palavra. Senhor, entendemos que se não for pela revelação daquele que é o Espírito da verdade, nós somos incapazes de compreender as verdades da Tua palavra. Portanto, nós suplicamos a Ti, nos ajude, Senhor, nos faça compreender e sermos mudados, transformados por essa palavra. Ajude-nos, sobretudo, Senhor Deus, a desenvolver um discernimento para atravessar esses dias que são dias difíceis, Pai. Dias marcados pelo engano, pela mentira. Pai, enquanto a Tua palavra é pregada, eu oro para que a mente, o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando aí através dessa live, Senhor, que cada um seja capaz de entender o que o Teu Espírito está comunicando à igreja nessa manhã. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Queridos, a capacidade de engano, de mentira, é uma coisa extraordinária. Houve um homem chamado Joseph Stalin. Ele foi um líder da União Soviética durante o regime comunista, um dos líderes, né? E ele ficou conhecido pela sua extrema brutalidade e crueldade. A história narra que Stalin assassinou entre 10 e 20 milhões de pessoas. Você pode imaginar tamanha crueldade? E a grande maioria desses que foram executados foram pessoas do seu próprio povo. As pessoas dizem que Stalin foi mais cruel do que Hitler, porque ele assassinou os do seu próprio povo. E é interessante que, apesar de toda essa crueldade, a máquina da propaganda, da mentira, funcionava muito bem nos dias de Stalin. Aliás, as pessoas o saudavam como um herói e como um salvador. E havia até uma jovem que, em uma certa ocasião, foi escolhida para cumprimentá-lo. E anos depois, essa mulher lembrava de Stalin, pegando-a no colo e olhando para ela com um olhar de ternura, como um pai amoroso. E os seus olhos brilhavam de admiração por ele. E ela guardou a lembrança daquele momento por muitos anos. Até que mais tarde, somente mais tarde, ela descobriu, pela investigação histórica, que naquele tempo em que ela foi escolhida para saudá-lo, ele tinha dado uma ordem para que os pais dela fossem presos e enviados para um campo de trabalho forçado, de onde nunca mais se teve notícia deles. Então, é isso que a capacidade do engano pode fazer. E nós estamos vivendo um tempo que talvez a palavra fake é uma das palavras que tem sido mais usadas, né? A palavra fake é uma palavra de origem inglesa que significa falso, engano, mentira. E muito se tem falado sobre esses dias. Na verdade, queridos, nós, pelo texto bíblico que lemos aqui, nós aprendemos que nós estamos vivendo um tempo, uma era, conhecida como a era do engano. Estamos adentrando numa era muito difícil de se discernir a verdade.
A linha que divide a verdade e a mentira é tão tênue, é tão fina, que muitas pessoas declaram aquilo que é verdade como sendo mentira, e outros chamam de mentira aquilo que na verdade é verdade. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos o Espírito Santo. E Jesus se refere ao Espírito Santo como o Espírito da verdade. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, está fazendo uma séria advertência. Preste atenção, porque essa advertência é para você e para mim, é para os nossos dias. A advertência que ele diz é que pessoas abandonarão a fé. Você não pode abandonar algo que você não estava envolvido. Então, o que ele está dizendo é que as pessoas que um dia abraçaram a fé, creram na sã doutrina, caminharam, seguiram o ensino da verdade, em algum momento essas pessoas vão abandonar, desprezar essa verdade que um dia receberam, acolheram, creram e caminharam, e vão seguir um outro rumo, uma outra direção, vão seguir, segundo o alerta do Espírito Santo, a espíritos enganadores. Pela ação daqueles que têm, pela ação da hipocrisia daqueles que têm a mente cauterizada. Ou seja, pessoas vão ser usadas por demônios para proclamar ensinos e doutrinas de uma forma tão convincente que fará com que homens e mulheres que um dia estavam servindo a Cristo vão desprezar esse ensino para abraçar aquele ensino mentiroso. E o Espírito diz que essas pessoas que vão ser instrumentos de demônios, inspirados por demônios, por esses espíritos enganadores, são pessoas que têm a mente cauterizada. A palavra aqui cauterizada é aquela figura de um ferro que é aquecido e ele marca a pele, criando uma crosta, uma pele tão dura que naquele local já não existe mais sensibilidade, como em outras partes do corpo. Então as pessoas, elas já tiveram a sua mente cauterizada em relação à verdade, elas não aceitam mais a verdade. A verdade é como bate numa barreira intransponível e não faz diferença para elas. E essas pessoas vão estar sendo canal de transmitir mentira, engano, para dissimular àqueles que estão na verdade. Então, surge aqui uma pergunta: como nós podemos estar preparados para essa era do engano? Esse é o tema da nossa mensagem. Preparados para a era do engano. Você está preparado para viver essa era do engano? Preparados para a era do engano. Então, meus queridos, eu queria conversar com vocês, em primeiro lugar, sobre as características dessa era do engano. Porque essa é a era que nós entramos, essa é a era que nós estamos vivendo, são os nossos dias. O Espírito alerta que nos últimos dias, são esses os dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias são esses os dias. E esses dias é caracterizado pelo engano. Como é essa era do engano? Então nós vamos ver que é uma era marcada pela manipulação e distorção da verdade, usando, eu quero mencionar aqui pelo menos 7 artifícios que os espíritos enganadores estarão usando nesse tempo, já estão usando nesse tempo da área de engano, para tirar as pessoas da verdade e guiá-las por um caminho do engano. E à medida que a gente vai compartilhando, talvez você vai identificando. Quem sabe alguém que você conhece? Quem sabe alguém que você ouviu falar, que se desviou da verdade por algum desses artifícios. O primeiro deles que eu quero mencionar aqui é o poder da oratória.
Nós vivemos um tempo, queridos, que as pessoas estão surgindo cada dia mais, aqueles proclamando as suas ideias como sendo verdadeiras. E pessoas usando de argumentos extremamente bem elaborados, de uma oratória impecável, de um raciocínio muito sofisticado. Pessoas usando narrativas, usando a força da psicologia, do ilusionismo. Pessoas com discursos eloquentes que impressionam. E a capacidade de persuasão dos argumentos e do discurso dessas pessoas é tão forte que quem os ouve diz: que discurso tremendo, que balança as convicções daqueles que estão ouvindo. Colossenses capítulo 2, verso 4, olha o alerta que Paulo faz em relação a esses oradores da era do engano. Porque há muitos. Basta abrir o canal do YouTube e você vai ver quantas pessoas pronunciando discursos eloquentes ali. E Paulo vai alertar a igreja de Colossos dizendo, no capítulo 2, verso 4, digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo. Sabe o que é um discurso persuasivo, queridos? É uma capacidade de argumentação tão convincente que se você não tem uma base, um fundamento para contrapor, para checar, para conferir se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, facilmente você abraça aquela causa. Facilmente você recebe como verdade aquele argumento e quando você menos se der conta, você está repetindo. Você está falando aquilo que você ouviu, porque você achou muito interessante. E você nem percebe que você foi enganado. Então, cuidado. Esse é um tempo de muitos oradores bem articulados, enganando pessoas. Um outro artifício da era do engano é a multiplicação da ciência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, queridos, mas a ciência está se multiplicando a um nível, a um patamar que chega a ser assustador. Quando você para pensar, por exemplo, sobre inteligência artificial, o que esse negócio é capaz de fazer, se usado para o mal, é de assustar. A capacidade de engano, a capacidade de modular, de simular a face, a voz de alguém, uma cena, e você ter aquelas imagens como sendo verdade. Eu acho assim que a sociedade vai ter muita dificuldade de lidar com esse negócio. Se você pensar em hologramas que estão sendo desenvolvidos, que são imagens projetadas, que as pessoas vão olhar e pensar que são reais. A tecnologia, ela surge, ela em si não é mal, não é má. Mas aqueles que estão sendo usados por espíritos enganadores vão lançar mão da tecnologia para enganar as pessoas. Então a gente precisa estar muito atento em relação a isso. Um outro artifício dessa era do engano é a questão das leis. As leis estão sendo mudadas para se adequar e para promover o engano. Por exemplo, quando uma lei muda para dizer que agora os estabelecimentos devem ter banheiros que permitam aqueles que se identificam como mulher, embora não sendo mulher, tenham o direito de usar aquele espaço. As leis estão se corrompendo para afirmar um engano. Quando leis são aprovadas para dizer que após 5 meses e meio de gestação está tudo bem assassinar uma criança de uma forma cruel e brutal, como está se propondo aí, nós estamos vendo as leis se adequando
para chamar aquilo que é um crime, que é uma barbárie, de algo legal e correto. Vocês estão vendo como que torce, como que os conceitos estão sendo distorcidos? E a gente poderia citar aqui leis após leis, acontecendo no Brasil, acontecendo na América, acontecendo na Europa. As leis estão sendo usadas por espíritos enganadores, homens que se permitem ser canal da mentira e do engano, para propor isso. E a esse respeito, já profetizava Isaías no capítulo 10, verso 1, dizendo assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos. Romanos capítulo 1, verso 25, Paulo está denunciando o pensamento da sociedade, dizendo que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ainda Isaías, no capítulo 5, verso 20, olha o que ele diz: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Vocês percebem nessas palavras aqui uma confusão, um conflito de ideias, um confronto, propostas aqui antagônicas, um duelo sobre o que é a verdade e o que é a mentira, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é justo e o que é injusto. Queridos, nós estamos vivendo uma sociedade de que criminosos são exaltados como inocentes ou como vítimas, e os homens da justiça estão sendo taxados como criminosos. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui participar de uma semana cultural na escola da Laisa. E como a equipe dela é uma das últimas a apresentar, eu cheguei ali, eu fiquei assistindo a todas as demais apresentações. E era uma escola particular, um público de classe média que frequentava ali. E eu fiquei chocado assistindo as apresentações, a temática do que era anunciado ali. A gente via, por exemplo, grupos e equipes falando, usando ali a canção, o ritmo do funk, exaltando os bandidos e os traficantes, dizendo eles são vítimas da sociedade, eles são os coitadinhos, e o policial, esse é o criminoso, esse é o cara mau. Eu falei, onde é que eu estou? Sério isso que eu estou ouvindo? Eu estou dentro de uma escola que está ensinando isso para essas crianças aqui que eu estou ouvindo cantando isso, exaltando isso. Os valores inverteram, queridos. É um tempo do engano. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas essa mensagem veio para mim no momento que eu estava orando, clamando a Deus, e o Senhor começou a me falar: filho, esse é um tempo do engano. E a coisa mais terrível do engano é que quem está sendo enganado, muitas vezes não sabe que está no engano. Há aqueles que entram no engano por obstinação e teimosia, e vamos dizer assim, querem pagar para ver e se dão mal. Mas muitos estão no engano, achando que estão na coisa mais correta que existe. Um outro artifício, um quarto artifício dessa era do engano, queridos, é a questão dos falsos profetas e das falsas profecias. Jesus falou que haveriam falsos profetas. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão se levantando em nome de Deus,
usando a palavra de Deus, distorcendo a verdade da palavra de Deus, declarando ser um canal e um instrumento, boca de Deus, para falar alguma coisa, quando na verdade o Senhor não as enviou. E elas acabam enganando com a sua dissimulação muitas pessoas. Mateus 24:11, é o próprio Jesus quem anuncia sobre esses dias que nós estamos vivendo, porque o capítulo 24 é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Ele está anunciando as coisas que aconteceriam no fim, ele está preparando os seus discípulos, alertando-os, para que eles ensinassem o que aconteceria nos últimos dias. E nesse contexto ele vai dizer no versículo 11, numerosos falsos profetas surgirão. E o que, queridos? Enganarão a muitos. Veja, o que Jesus está dizendo é que vai haver muita gente se declarando profeta, liberando profecias, e a ação, a eficácia da sua ação vai levar muitos a serem enganados. Sabe qual é a essência do falso profeta? É o engano. A Bíblia conta de um jovem que saiu de Judá e ele foi até Samaria levar uma palavra profética de juízo contra um rei ímpio que estava ali chamado Jeroboão. E tudo aquilo que ele falou se cumpriu. A mão do rei ficou estendida, ele orou, depois a mão do rei recolheu, o altar se partiu no meio, cinzas caíram, e tudo aquilo se cumpriu, e o povo de Samaria ficou impressionado com aquilo. E aquele homem seguiu pelo caminho, mas ele tinha uma palavra de Deus. A palavra de Deus era: não coma, nem beba nada aqui, e nem volte pelo mesmo caminho que você veio. Mas quando aquele evento profético tremendo aconteceu, e todos tomaram conhecimento, alguns jovens contaram para o pai o que tinham visto, e o pai falou: onde está esse homem de Deus? E ao ser informado, ele preparou a sua montaria e foi ao encontro daquele homem, até que ao chegar lá, esse homem disse assim, está em 1 Reis 13:18, esse homem que era um profeta, já velho, idoso, ele chega para esse jovem e diz: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor, olha aí, ó. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava o quê? Mentindo. Ele era um profeta, ele era. Mas ele se tornou, ele entregou uma falsa profecia, ele se corrompeu no seu dom. Nós estamos vendo muitos profetas nos nossos dias, queridos, se corrompendo no seu dom, se corrompendo no seu chamado, porque o orgulho sobe. Foi o erro de Balaão, que se corrompeu. Então aqui você tinha um profeta, um homem de Deus, que tinha uma palavra de Deus, que tinha uma direção de Deus, que viu aquilo que Deus falou para ele se cumprindo. Mas vem um outro profeta mais velho, e consegue ludibriá-lo, enganá-lo, desviá-lo. E se você for ler o texto, o desfecho dessa história é triste, porque esse profeta jovem, que foi tão usado por Deus ali em Samaria, ele acaba sendo morto por um leão, por causa desse engano, dessa desobediência. E o próprio profeta velho que mentiu para ele, é o mesmo profeta que vai se levantar agora para entregar uma profecia verdadeira e dizer: porquanto você não cumpriu a ordem do Senhor, você vai morrer. Isso aqui parece filme de terror, gente. Mas se aconteceu naquele tempo, quantos aqui não estão caindo por erros de palavras proféticas? Um quinto artifício dessa era do engano, queridos, são as riquezas. As riquezas. Marcos capítulo 4, verso 19, quando Jesus está falando ali sobre a parábola da semente, ele vai dizer assim, sobre aqueles que caem entre os espinhos, a semente que cai entre os espinhos, ele vai dizer: mas quando chegam as preocupações dessa vida, e o que mais? O engano
das riquezas. As riquezas enganam, queridos. As riquezas enganam. Talvez você conheça alguém, ou você esteja vivendo uma situação assim que você foi atraído pelas riquezas. Você seguiu uma proposta de um ganho financeiro fácil. Você foi seduzido por alguém que você conhece foi seduzido pelo engano das riquezas. E essa pessoa era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Mas a busca pela riqueza, pela sofisticação, pelo status, pela pompa, pelo conforto, encheu tanto o coração das pessoas que elas começaram a comprometer, negociar os princípios daquela vida singela, daquela fé sincera com Deus, e começaram a negociar. E sem perceber, as pessoas se encontraram num laço, no engano, e se desviaram da fé. O engano das riquezas. Um outro artifício, queridos, é a vaidade. Esse é um tempo de muita vaidade. A era do engano é marcada por uma extrema vaidade. Salmo capítulo 4, verso 2, na versão Almeida, fiel e corrigida. O salmista diz assim: até quando amareis a vaidade e buscareis o que, queridos? A mentira. Até quando vocês amarão a vaidade e buscarão a mentira? Veja, o amor pela vaidade, ao mesmo tempo, leva você a buscar mentira. O amor pela vaidade faz com que você ame a mentira. Então, Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo também vai dizer: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos, além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Porque muitas vezes a vaidade leva a pessoa a cair em ciladas e a ser facilmente enganado, na busca de ser algo além daquilo que Deus o chamou para ser. A vaidade tem essa propriedade de fazer você se achar algo que você não é, e aí está o engano. Aí está a estratégia do espírito do engano dessa época. Pessoas tomando atitudes, decisões, se comportando de uma determinada forma, a pessoa vive uma máscara, ela vive uma aparência, ela projeta uma imagem que não é a realidade do que ela é, e tudo isso ela faz por vaidade, porque ela está debaixo de um espírito de engano, porque essa é a era do engano. Em sétimo lugar, um sétimo artifício que nós mencionamos aqui, são os poderes das trevas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, versão revista e atualizada. Paulo vai dizer assim sobre esses últimos dias e o aparecimento desse espírito que orquestra todo esse engano. Ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja, Paulo está dizendo que quando se levantar essa figura, que ela exercerá uma influência mundial, ele vai alcançar isso através de esquemas que envolvem poder, sinais e prodígios da mentira, porque a mentira é capaz de fazer prodígios. Então a Bíblia fala de um homem em uma cidade de Samaria chamada Bar-Jesus, e ele iludiu a toda a cidade, todos o consideravam como o grande poder de Deus. Todos estavam iludidos, uma cidade inteira, pelos artifícios da mentira. Mas foi preciso que Filipe chegasse ali, o verdadeiro poder de Deus e a verdadeira verdade, né? Parece redundante, mas
A verdade de Deus precisou chegar naquele lugar para libertar as pessoas do engano e fazerem com que elas deixassem de seguir aquele engodo, aquela mentira, e seguissem a verdadeira palavra de Deus. Então, queridos, nós falamos aqui das características dessa era que nós estamos vivendo. Tudo isso está presente. E o alerta que o Espírito Santo está fazendo a mim e a você é, por causa desses artifícios, desses espíritos enganadores, alguns se desviarão, abandonarão a fé. Eu não gostaria de olhar para nenhum de vocês aqui e pensar, poxa, cadê a Valéria? Não está mais na igreja. Aonde ela está? Ah, ela está seguindo uma doutrina estranha. Alguém disse para ela que aquilo que era falado na igreja não era verdade, era mentira, e agora ela escolheu outra coisa. Cadê a Leide? Ah, poxa, a Leide, aquela irmã que era uma bênção, tão ativa na igreja, conduzia um grupo familiar, discipulava pessoas, ela abandonou os caminhos de Deus e agora ela está numa outra vibe, não é assim que fala? Eu não gostaria de ver nenhuma notícia disso, mas embora eu não goste, eu não gostaria, nós estamos vendo isso acontecendo a cada dia. Talvez pessoas do seu círculo de relacionamento, talvez pessoas que eram uma grande expressão de liderança nessa nação. Então, essas são as características, e quem está por trás orquestrando esse projeto de engano e de mentira, essas doutrinas demoníacas que estão levando as pessoas a se afastar da fé? A Bíblia se refere ao diabo, Jesus fala dele como sendo o governante desse mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, que não é o mundo físico necessariamente, mas significa a era, o pensamento corrente, a mentalidade. Esse é o significado da palavra cosmos. Que ele é o governante dessa era, dessa mentalidade. E Jesus vai chamá-lo também em João 14:30, dizendo que ele é o pai da mentira. João 8,44, ele diz, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. Queridos, há uma mente planejando de uma forma sistemática, trabalhando consistentemente, um projeto de engano para desviar as pessoas da fé. E Jesus se refere a essa mente, a essa pessoa, como sendo o diabo, Satanás, o pai da mentira. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer que o Deus desta presente era, essa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão exatamente assim, cegas em relação à verdade, porque há uma ação coordenada do espírito de mentira, para impedir que as pessoas cheguem a Cristo. Há um projeto em curso, queridos. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4, Paulo vai alertar a igreja de Corinto, dizendo que ele tem um receio como um pastor, como aquele que lhes pregou o evangelho. Ele está dizendo, o que eu receio, quero evitar, é que como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Quem é a serpente? O diabo, Satanás, o pai da mentira, o enganador, o acusador. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Paulo estava vendo aquele rebanho, buscando a Deus sinceramente, com uma devoção intensa, mas ele estava preocupado que aquele espírito desta era, esse espírito enganador, entrasse, seduzisse e desviasse as pessoas. E ele segue dizendo, pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade.
Então, como nós já lemos antes, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo vai dizer que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia. Há uma eficácia de Satanás. Satanás, ele é eficaz na promoção da mentira, do engano, usando sinais, prodígios e com todo engano de justiça. E eu quero ler ainda Daniel 8, 25, porque Daniel também estava profetizando que chegaria um tempo que isso aconteceria. E ele vai falar de uma astúcia, ele vai dizer com astúcia, esse ser propagará um engano com as próprias mãos e se considerará superior a outros. Ele destruirá muitos que se sentiam seguros. Pense nisso, porque há muitas pessoas que estão vivendo uma vida que eles se sentem seguros, que eles acham que está tudo sob controle, mas na verdade eles estão no engano. E diz que ele se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Tudo isso está sendo anunciado como quem está orquestrando essa era, esse tempo do engano. Não importa se você crê ou não crê nele. Aliás, ele está muito interessado que você não creia que ele existe. Porque assim você se torna uma presa mais fácil, você está mais vulnerável. Quando você conhece o seu inimigo, você está mais consciente e pensativo sobre como você deve se posicionar e se preparar para enfrentar as astutas ciladas do diabo, como diz a palavra de Deus. E eu queria concluir essa mensagem, queridos. Nós já vimos quais são as características da era do engano, quem é o ser orquestrando esse trabalho consciente, coordenado, sistemático e eficaz de enganar, tirando muitos da verdade. Mas como nós podemos estar preparados para viver esta era? Essa aqui é o fechamento da mensagem para que a gente saia daqui consciente dessa verdade e sabendo o que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, cultive uma comunhão com o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele que nos guia a toda a verdade. João 16,13 diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Se tem algo que você precisa para viver esses dias de engano, de mentira, é cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é o Espírito que vai te guiar a toda a verdade, e sem o Espírito Santo, não importa quão inteligente você seja, não importa todo o conhecimento que você tenha estudado, isso não te protegerá do engano. Somente o Espírito da verdade. Ele é imprescindível, sem ele nós estamos perdidos. Cultive um relacionamento com o Espírito da verdade. Não basta, querido, ser um escolhido de Deus, é preciso você ter comunhão com o Espírito Santo. Novamente, Mateus 24, 24, Jesus vaticinando ali, Jesus anunciando, ele vai dizer: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Segundo lugar, o que é importante para você estar preparado para viver nessa era do engano. Além da comunhão com o Espírito Santo, você precisa ter comunhão com a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, há um alerta para que nós sejamos como um obreiro aprovado, que maneja bem a espada, a palavra da verdade. João capítulo 8, versos 31 e 32, essas palavras muito conhecidas do Senhor Jesus. Ele vai dizer: se vocês permanecerem o quê, queridos? Firmes na minha palavra. Olha o que Jesus está nos chamando para a responsabilidade. Para estarmos firmes na palavra. Se você quiser atravessar esse tempo de engano, tendo vitória, não sendo iludido e enganado, você precisa estar firme na palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí vai acontecer uma consequência dessa firmeza na palavra. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
do engano, da mentira. É por isso que a gente fala aqui, queridos, nós batemos nessa tecla, dizendo: irmãos, mergulhem na palavra, se dediquem à palavra, invistam tempo, conheçam a palavra. Você passa tanto tempo em outras coisas que não vão te garantir, não vão ser uma proteção contra o engano, mas a palavra de Deus é o que você precisa. Mateus 22, 29, o Senhor Jesus diz: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. A comunhão com o Espírito Santo te leva a experimentar o poder de Deus, a comunhão com a palavra te leva a conhecer as Escrituras. E ainda 2 Timóteo 3,15 diz sobre Timóteo, que desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. E em último lugar, queridos, além da comunhão com o Espírito Santo, e além da comunhão com a palavra, você precisa ter comunhão com os santos e com a igreja. Hebreus 10, 25. Preste atenção no engano que está acontecendo aí. Existe aí uma moda dos desigrejados. Existe aí uma moda daqueles que dizem: não, eu não preciso ir para a igreja toda semana. Eu vou uma vez, 2 vezes por mês. Eu vou ficar assistindo aqui live. Tem tantos pregadores. Isso é um engano, queridos. Isso é um engano. E muitos já cederam a esse engano sem saber que estão sendo enganados. Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Lembre que o Espírito da Verdade diz que alguns desviarão da fé. Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, quando vocês veem aproximar-se o dia. Que dia que ele está falando? O dia da volta do Senhor. Ou seja, esse tempo do fim, quanto mais nós estamos nesses últimos dias, nessa era do engano, nós não podemos deixar de congregar. Pastor, mas é longe a minha casa. Mas você faz o esforço para ir para outros lugares que não é a igreja. Mas pastor, por que eu não posso assistir uma palavra de casa? Você pode. Mas aqui, queridos, nós temos a comunhão dos santos. E nessa comunhão tem um mistério, que a palavra de Deus diz que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Foi Deus que estabeleceu isso, não é a ideia do pastor André, de nós congregarmos. Esses dias atrás eu falava com um amigo que ele diz que está indo numa igreja, que a igreja decidiu fazer 2 reuniões por mês somente. Eu pensei: meu Deus, para onde nós estamos indo? Se nós estamos num país que temos liberdade de reunir todos os dias, e nós escolhemos cada vez menos ir para a casa de Deus e congregar com os irmãos, que tipo de evangelho, qual é esse engano que está entrando no coração das pessoas? O isolamento, queridos, é uma das astutas ciladas do diabo. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz que melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Por isso que é importante você estar na igreja. Porque quando você atravessa uma dificuldade, você não está sozinho, você tem alguém que vai caminhar com você. Você tem uma família que vai orar por você. Mas diz ainda o texto: mais pobre do que estiver sozinho e cair. Não haverá quem o levante, quem o ajude a se erguer. Por isso que o inimigo está isolando pessoas da comunhão da igreja, queridos, porque quando você está sozinho, você se torna vulnerável, uma presa fácil. A palavra de Deus fala sobre uma entidade chamada Amaleque, e a característica de Amaleque está lá em Deuteronômio 25, 17 e 18, é que ele era covarde, ele ficava à espreita daqueles que iam ficando para trás, aqueles que estavam fracos e cansados, porque automaticamente eles iam se distanciando dos demais e se tornando uma presa fácil, e ali ele lançava o seu ataque. Vocês já viram aquele programa da natureza? Quando tem aquela leoa que ela vai sorrateira, assim ela fica quietinha, à espreita, esperando aquele membro do rebanho que ficou para trás. Aquele que está com a perninha machucada, que está mancando, aquele que está mais fraco, cansado, aquele que é mais fraquinho. E como o rebanho vai se distanciando, ela não vai gastar todas as suas forças e energias correndo atrás daqueles que são saudáveis. Ela vai lançar o seu ataque cruel, fulminante sobre aquele que ficou para trás.
Preste atenção, meu irmão, isso é uma mentira, é um engano. Se você está ficando em casa, se você está distanciando da comunhão da igreja, se você está ficando para trás, não pense que isso é uma decisão de sabedoria. Você está se colocando numa posição vulnerável para um ataque das trevas. Então, meus queridos, essa é uma palavra, como diz o próprio texto bíblico, o Espírito do Senhor diz. É o Espírito de Deus quem traz esse alerta para a igreja. É um tempo de engano e nós precisamos estar com discernimento. Esse discernimento vem pela comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra e comunhão com os santos. Você crê nisso? Você entende que essa é uma era perigosa? Pastor, mas o senhor veio aqui tocar terror na gente? Não, eu vim aqui dizer o que está acontecendo, é a verdade. Talvez você está sentindo a dor de alguma pessoa querida para você que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, porque mordeu o fruto desse engano. Quero convidar você a se colocar de pé e nós orarmos, e você pode refletir nisso daí. Talvez você não tenha dado o devido valor, a devida importância a uma busca de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Talvez você não tenha dado o devido valor à importância da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que ela separa, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos, ela traz luz, ela mostra o que é verdade, o que é mentira. Talvez você não tenha dado o devido valor a esse momento aqui, ó, comunhão, estamos juntos, o corpo de Cristo. Ah, pastor, mas é muito longe. Ah, mas eu já fui uma vez por mês, ano que vem eu volto na igreja. Para com isso, meu irmão. Você é precioso, não fique longe do rebanho. Vamos caminhar juntos, juntos somos mais fortes. Amém? Feche seus olhos aí, curve a sua cabeça, comece a falar com o Senhor. Se você se sentiu tocado por Deus, que alguma dessas áreas aí você tem relaxado, você não tem sido diligente, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu entendi que é um tempo difícil, é uma era do engano, e que há um espírito articulando o afastamento de pessoas, mas eu quero nesse momento tomar uma decisão de estar protegido, seguindo aquilo que a Tua palavra ensina, e ajudar os meus irmãos que estão mais fracos também, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra que foi pregada nessa manhã, pelo alerta tão importante que o Espírito da verdade traz sobre a Tua igreja, Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por aqueles que estão nos acompanhando à distância, Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um, Pai, abrindo os olhos, Pai. Esse é um tempo que nós precisamos muito de discernimento, Senhor, e não podemos obter isso sem uma comunhão com o Teu Espírito, com a Tua palavra e com a Tua igreja, com os santos. Venha a Tua graça sobre nós, venha a Tua graça sobre cada um. Pai, se alguém aqui está debaixo de um encantamento, de uma mentira, de um engodo, eu oro, Espírito da verdade, que o Senhor abra os olhos do entendimento e convença, Senhor Deus, e mostre o engano, Pai, e liberte, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, pastor Edmar.